Olá! Começa agora o programa Inteiro Teor, uma produção do TRF da Primeira Região. Confira os destaques de hoje. Esclerose múltipla, um tratamento que pode sair bem caro. Por isso, o TRF da Primeira Região autorizou o saque do FGTS a uma mulher que tem a doença. Contrato de trabalho, registro temporário renovado várias vezes, não gera direito à reclassificação do registro por tempo indeterminado. E que tal conhecer os aplicativos que reúnem grupos do TRF da Primeira Região, em Brasília, para estimular a carona ao trabalho? Agora, no Inteiro Teor. A gente começa o programa de hoje contando a história de um processo que chegou ao TRF da Primeira Região pedindo o saque do FGTS para uma mulher que tem esclerose múltipla. A doença, que apresenta sintomas tão diversos que vão de dores à perda dos movimentos, não está no rol das descritas na lei que permite a retirada do dinheiro. Mas o tribunal entendeu que sim, que a autora da ação tem direito ao FGTS, já que a saúde está em primeiro lugar. A nossa reportagem conversou com o Vinícius, que também tem esclerose, e detalha agora a decisão para você. Uma doença neurológica que causa lesões cerebrais e medulares. Estamos falando da esclerose múltipla, que, ao contrário do que muitos pensam, atinge normalmente pacientes jovens. Ela tem uma origem genética, né? E essa origem genética, ela é, vamos dizer, estimulada por fatores externos ou fatores ambientais, que a gente chama de um estímulo epigenético, ou seja, fatores ambientais estimulam aquela tendência já genética que a pessoa tem e isso acaba desenvolvendo a doença. Vinícius, de 34 anos, sabe como é conviver com a esclerose múltipla. Ele foi diagnosticado em julho de 2015, quando chegou ao hospital sem conseguir nem andar. Desde então, faz o acompanhamento médico regularmente e segue à risca o tratamento. Por dia, ele precisa tomar pelo menos 6 remédios. Uma das características da esclerose múltipla é fadiga extrema. Então eu tomo um remédio que é um antidam para fadiga, eu tomo um calmante, porque a gente tem que controlar o psicológico, que é o gatilho dos novos surtos, então tem que ter um calmante. Eu estou tomando vitamina D, fazendo reposição de vitamina D. O tratamento sai caro. Para se ter uma ideia, apenas os valores de 2 medicamentos comumente indicados para os pacientes chegam a custar R$13 mil. Para seguir com o tratamento em Minas Gerais, uma mulher portadora de esclerose múltipla quis sacar o FGTS e entrou na justiça para garantir o direito, que foi atendido já em primeira instância. O processo chegou aqui ao TRF da Primeira Região e a 5ª turma confirmou a liberação do fundo de garantia. Os desembargadores entenderam que a documentação anexada ao processo demonstrou a gravidade da doença e consideraram que o tratamento precisa de recurso financeiro. No caso, a autora da ação não está recebendo salário, apenas o auxílio-doença, o que revela a necessidade de liberar o valor do FGTS. Para a Justiça, a enumeração de doenças na lei que trata de fundo de garantia não é taxativa, admitindo casos excepcionais para a liberação do dinheiro. Este advogado esclarece que outras pessoas portadoras da doença que precisarem usar o fundo de garantia têm que procurar o judiciário para análise da situação. No caso específico, o julgamento do TRF, ele entendeu que o trabalhador poderia mexer ou movimentar essa conta de sua titularidade na qualidade de portador de esclerose múltipla. E aí, essa doença ela não consta lá no rol do artigo 20. Mas o tribunal entendeu que esse rol, essa lista, não é uma lista fechada, literal. Ela é exemplificativa, são exemplos. Até porque o legislador nem sempre ele consegue listar tudo quanto é tipo de hipótese, mais quando tem a ver com enfermidade, né? Então acaba o Poder Judiciário tendo que entrar e fechar esse vácuo aí. No caso da esclerose múltipla, o Judiciário entendeu que seria válido essa liberação do saldo, apesar de não constar expressamente na lista. Por quê? Porque o Judiciário entende que esse é um dinheiro do trabalhador que serve para socorrer-lhe em situações extraordinárias, ainda mais quando está em jogo bem maior que a saúde. A esclerose múltipla é considerada uma doença rara, mas assim como a esclerose tem outras doenças. E nós, olhando mais para o meu caso,
portadores de esclerose, nós temos que ter direito porque é uma doença degenerativa e altamente capacitante se você não cuidar dela. Então a gente tem que ter direito, a gente tem que ter algumas proteções. A seguir, vamos explicar a decisão que nega o pedido de registro definitivo em carteira de funcionário que tem o registro por tempo indeterminado. E uma voltinha nos aplicativos que reúnem grupos do TRF da Primeira Região, em Brasília, para estimular a carona ao trabalho. Já já, não perca! O Inteiro Teor está de volta, agora detalhando uma decisão que envolve contrato de trabalho. Um profissional que teve o registro temporário renovado várias vezes por uma mesma agência reguladora não tem direito à mudança automática na categoria da contratação para tempo indeterminado e nem pode ser enquadrado como servidor público. O caso envolve um técnico contratado para prestação de serviços à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, entre os anos de 1999 e 2007. No período, ele atuou em 3 gerências operacionais da autarquia, em atividade para a qual é paga gratificação que, segundo ele, nunca recebeu. Em ação protocolada na Justiça do Trabalho de Goiânia, o técnico cobrou o pagamento das diferenças relacionadas a esta gratificação, mas o pedido foi negado. O caso veio parar aqui no TRF da Primeira Região porque envolve uma agência reguladora, com a alegação de que as sucessivas renovações de seu contrato com a Anatel configuram contratação por tempo indeterminado. O trabalhador insistiu que as condições iniciais de trabalho haviam sido desconfiguradas depois de 2 anos de renovações. Ele queria ser enquadrado como servidor e receber benefícios e vantagens pagas somente a funcionários efetivos da agência. O desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, que estudou o caso, disse que a análise dos contratos mostra que a agência se baseou em autorizações legislativas conferidas às autarquias para renovar contratos temporários por mais de 2 anos. Não foram encontradas ilegalidades que justificassem a mudança da natureza de contratação para tempo indeterminado. E, como o técnico não fez concurso público, não pode ser efetivado como servidor só porque o contrato foi renovado sucessivamente. A 6ª turma concluiu que o autor do processo não tem direito a gratificações pagas a servidores, mas deve receber o FGTS relativo a todo o período que trabalhou como contratado. Este especialista explica que, no caso de temporários de agências reguladoras, as renovações dos contratos não podem mesmo significar efetivação, já que o trabalhador não se submeteu a concurso. Essa questão está prevista no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que deixa bem claro que, fora aqueles casos de cargos comissionados, que são aqueles casos de livre nomeação, a pessoa, nesse caso, para virar empregado público, teria que necessariamente passar por um concurso público, como você colocou bem. Então, em virtude disso, a gente já tem até um entendimento interessante do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, que nesse caso só caberia a essa pessoa o direito ao FGTS do período que ela trabalhou, mas não ela virar um servidor ou um empregado público com todas as diferenças decorrentes disso aí. A situação é um pouco diferente da vivenciada pela professora Alessandra Macedo. Ela participou de processo seletivo do governo do Distrito Federal para trabalhar como professora temporária. Já sabia que o emprego teria data para começar e terminar, e que não poderia ser efetivada. Desde quando eu decidi fazer o processo seletivo, eu já tinha ciência de que seria um contrato, eu seria uma servidora temporária, né, para cumprir uma jornada de trabalho 40 horas durante 1 ano. Então, eu entrei em fevereiro, meu contrato já tinha uma data final, mais ou menos o semestre letivo termina por volta do dia 25, dia 29 de dezembro, e eu sabia que nessa data eu seria exonerada. O processo de contratação da professora seguiu as regras legais e ela recebeu as verbas previstas na CLT para trabalhos temporários. Como o contrato de prazo ele é determinado, então já há antecipadamente a pessoa sabe a data em que ele vai se encerrar. Então, em virtude disso, não seriam devidos nem o aviso prévio, porque o aviso prévio o que é? É uma comunicação dada ao empregado ou ao empregador informando do fim do contrato. Nesse caso, a gente já sabe antecipadamente no início do contrato quando ele vai se encerrar no caso. Então, nesse caso, não é devido ao aviso prévio e nem também a multa de 40%, que é a multa do FGTS, que é decorrente naqueles casos de demissão sem justa causa.
Agora a gente fala um pouco de um assunto que deixa todo mundo estressado: o trânsito nas grandes cidades. Para ajudar a amenizar esse problema, o TRF da Primeira Região sugere a adoção da bicicleta, ou até uma novidade, a carona solidária. E já começou a divulgar aplicativos que incentivam a prática. Acompanhe na reportagem. Durante a semana de trabalho no trânsito, basta olhar para o lado para ver como é comum apenas o motorista dentro do carro. São cerca de 50 milhões de veículos nas ruas do Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com tantos carros, a poluição só aumenta. Há algumas alternativas, como usar mais a bicicleta ou pegar carona com um colega. As duas opções já se tornaram realidade aqui no TRF da Primeira Região. Muitos servidores participam do projeto Vem de Bike e preferem pedalar até o trabalho. A carona solidária também permite contribuir para um trânsito melhor e um meio ambiente mais agradável. A ação faz parte do Plano de Logística Sustentável do TRF1. Para participar, basta baixar um dos 2 aplicativos de celular e começar a pegar carona com um colega. No aplicativo Zump, por exemplo, foi criado um grupo específico só para quem trabalha no tribunal. A segurança em primeiro lugar. Primeiro, as pessoas não veem a sua rota. Somente quem tem uma rota compatível vai aparecer você como rota compatível se você tiver colocado na privacidade da sua carona, que ela é pública, ou se a pessoa fizer parte do mesmo grupo que você. Então a carona é totalmente segura entre amigos de Facebook, colegas de trabalho, pessoas que são do seu ciclo social, mas pela correria do dia a dia você não sabe que você tem uma rota parecida. O aplicativo Caronafone também é uma opção para quem pretende oferecer ou pegar carona. Tem os filtros também, que você pode filtrar por hora, por origem, por destino, por dia da semana e por sexo, se você quer pegar carona só com homens ou só com mulheres. Yuri já baixou o aplicativo. O servidor, que sofre diariamente para encontrar vagas no estacionamento, da mesma forma que os colegas, espera dividir o espaço do carro com outra pessoa para melhorar o trânsito. É uma questão de mudança de paradigma, essa intenção de querer fazer alguma coisa pelo outro, pelo meio ambiente, né? Basicamente assim. Mas eu vejo que tem que ser realmente uma mudança muito grande de paradigma, porque a gente sempre vem sozinho, né? A gente é um pouco egoísta e quer ter o seu espaço e muitas vezes a maioria das pessoas a gente vê no trânsito, todo mundo, cada um com o seu carro. Então, assim, realmente tentar mudar isso, né? Na mentalidade minha mesmo e talvez as pessoas que começam a ver que a gente vai utilizar e acabam utilizando também. Por hoje é isso. O Inteiro Teor fica por aqui. Continue com a gente, acessando o nosso portal e Instagram, o Facebook e o YouTube. Até o nosso próximo programa.